Punta Taco eu conheci quando eu tinha 15 anos. Um primo meu, que você já deve ter visto aí no AE, Billy Sharp, trouxe de uma viagem um livro do Piero Taruffi, italiano. O livro chamava-se Prática e Técnica della Guida della Corsa, ou seja, a prática e técnica da condução de competição de corrida. E ali ele ensinava tudo isso, tá? Inclusive o Punta Taco, com desenho, esquema, etc. Tá? E Piero Taruffi era um nome no automobilismo mundial. Ele era piloto de Fórmula 1 e de carro esporte também. Foi inclusive o vencedor da última milha em 57, foi Piero Taruffi. E o Piero Taruffi, ele veio ao Brasil a convite de 4 rodas, isso em 65, mais ou menos, por aí, para dar um curso para pilotos brasileiros, enfim, dar essa noção toda de técnica de condução, com os auspícios de 4 rodas, né? Na época eu não participei porque eu morava no Rio ainda. Isso foi feito por um grupo meio seleto aqui de São Paulo, né? Inclusive o Billy Clemente fez esse cursinho também. E ali o Taruffi explicou várias coisas, várias técnicas, várias situações, várias condições. Muito interessante, foi uma boa iniciativa da 4 rodas. E o Piero Taruffi então explicou, ele dava aula, palestra teórica, depois isso em Interlagos, né? Depois iam para a pista, andavam, ele media os tempos, antes e depois da aula. Muitos inclusive ganharam tempo, ficaram melhores com a aula, com os pontos que ele dizia, que ele ensinava, né, o Taruffi. Inclusive uma coisa curiosa foi que o Billy Clemente se recusou a acatar as aulas, né, aquilo que o Taruffi dizia, ele se recusou. Então ele apostou lá com o Taruffi que ele poderia fazer a curva 3 Interlagos com a belineta de lado e com isso fazer mais tempo do que tempo menor na curva do que o Taruffi dizia que faria. O Billy, que ele veio e entrou pé embaixo, tipo, seja o que Deus quiser. Ele não sabe como ele fez a curva, mas o fato é que fez o carro totalmente de lado e o tempo acabou sendo mais baixo do que aquele que o Taruffi dizia que seria. Isso o Billy conta no livro dele. Tá? Mas enfim, foi um belo momento, uma boa ideia, eu repito, da 4 rodas, trazer o Piero Taruffi aqui. Legal. E graças a ele foi que eu conheci o Punta Taco, né? Entendeu? Eu comecei a usar o Punta Taco no nosso Fusca 55 que tínhamos em casa, que tinha inclusive o acelerador com aquela rodinha em vez daquela pranchinha. Né? Dava para fazer Punta Taco no Fusca. Foi aí que eu aprendi. E depois nas competições você usava, bom, aí a prática... Aí foi imediato, né? Hoje, por exemplo, eu uso o Punta Taco, quer dizer, por instinto, automaticamente, eu nem penso nisso mais, entendeu? Por isso que eu estranho quando o carro não dá para fazer um bom Punta Taco. No caso do AP, por exemplo, né? Outro era o Vectra, o Vectra 1 também. Era muito ruim de Punta Taco. Lembro como se fosse hoje. Peguei o carro em 96 para teste. A primeira coisa que eu notei é que o Punta Taco dele era ruim. Tá? Em compensação, como já falamos, pega um Fiat, amigo. Qualquer um deles, né? Qualquer um. É aquilo que eu chamo de Punta Taco telepático. Você só pensa e ele já faz sozinho. Eu acho que um dos critérios de aprovação dos pedais deve ser a facilidade de fazer Punta Taco, né? Mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aquele negócio, eu só percebo quando está errado, não quando está certo. Punta Taco, em italiano, a ponta do sapato e o taco é o salto, tá? Punta Taco. Em inglês, toe and heel, tá? Toe and heel. O que é o Punta Taco? O Punta Taco é uma maneira que alguém encontrou de operar 3 pedais com os nossos 2 pés. O Punta Taco
ele nasceu das competições. Por quê? Porque numa corrida você usa o máximo de reta possível, o máximo que puder, deixa para frear no último instante, tá? E tem também que muitas vezes, na maioria das vezes, usar uma marcha mais reduzida para fazer a curva, não é para frear o carro, tá? É para fazer a próxima curva com o motor na rotação certa. Então você vem o quê? Você vem na reta, você freia com o pé direito, com o taco você dá uma acelerada para fazer a redução de marcha que você tem que fazer, tá? Então essa é a situação típica de competição, você reduzir velocidade no freio e enquanto está freando, você então faz a redução de marcha. Atenção, hoje não se mata a velocidade, não se reduz velocidade no motor mais, é só no freio, ok? Pode ser que no passado, com freios precários, você tivesse que reduzir marcha com o auxílio do freio motor. Hoje em dia acabou. No real, você usar os dois pés em 3 pedais serve, por exemplo, numa arrancada, numa subida. Você não precisa usar freio de estacionamento, você não precisa patinar a embreagem que nem louco. Você simplesmente freia o carro com o pé direito, faz o ponta-taco, acelera um pouco o motor e solta a embreagem. O carro arranca normalmente, facilmente, sem tranco, sem patinar a embreagem, sem nada. Na realidade, o taco, que é salto em italiano, não é exatamente usado ele, tá? Mas a parte lateral do pé, como está aqui, reparem. O lado do pé, o lado. A ponta sim, a punta, que é a ponta em italiano, que é ponta, sim, ela pega no pedal de freio bem cheio, tá vendo? Em inglês é heel and toe, né? É heel and toe, né? Salto e dedos, né? Toe é dedos, heel é salto. Viu? Então notem, eu estou com o pé no freio, aí quero acelerar o carro por qualquer motivo, tá? Então eu consigo então com o mesmo pé direito acionar freio e acelerador. Às vezes o carro está falhando, você está numa subida. Sim, então quando se usa o ponta-taco em várias situações, por exemplo, estamos aqui numa leve subida. Se eu soltar aqui o freio de estacionamento, o carro anda. O carro desce. O carro desce, de marcha ré, correto? Então, o que se faz? O que se aprende na autoescola? Usar o freio de estacionamento. Freio puxado, engata a primeira, começa a andar o carro e solta o freio. Essa é a forma como eu aprendi, como deve ser feito. Não é errada, né, Bob? Hein? Não é errada. Claro que não é errado. Claro que não é errado. Agora, eu soube aí por comentários na internet, lá no nosso site, que as autoescolas, os instrutores estão fazendo diferente agora. Estão mandando um aluno pé direito no freio, engata a marcha, solta a embreagem aos poucos com o carro freado, até mudar o som do motor, mostrando o esforço do motor. Nesse momento ele solta o freio, acelera e larga a embreagem. Funciona, só que você impõe uma certa patinagem de embreagem e que só acelera o seu desgaste, entendeu? E a terceira maneira, que é usando o ponta-taco, você repare, o carro está solto, se eu soltar o freio ele anda. Então eu freio, engata a primeira, acelero com o lado do pé, com o taco, né? Nesse momento larga a embreagem e o carro arranca. Pronto. Ele já está com uma aceleração, claro, possível de levar o carro, né? Novamente, carro freado, primeira engatada, acelero, pronto. Quer dizer, você não precisa usar nem freio de mão, você não precisa patinar a embreagem, entendeu? Então essa é uma aplicação do ponta-taco. Vamos falar agora da outra aplicação do ponta-taco. Antes, só relembrar que você, ao reduzir uma marcha, você deve acelerar ligeiramente o motor. Para quê?
No momento que a marcha inferior for engatada, e naquela velocidade do veículo o giro do motor subir, você então acelera o motor para que esses giros se equivalham, para não haver nenhum tipo de tranco na hora de desacoplar a embreagem, ou seja, tirar o pé do pedal de embreagem. Então isso é a função da aceleração interina ou aceleração intermediária. É possível reduzir sem dar tranco, sem dar aceleração interina. Como? Apenas você reduz e larga a embreagem. Aí dá um tranco. Tá? Você pode reduzir esse tranco soltando a embreagem devagar. Mas aí o que acontece? Você está gastando o disco de embreagem à toa. Tá? Então o mais correto é você realmente na redução da aceleração interina. E atenção, você reduz a marcha não só quando está freando. Você pode estar numa subida, por exemplo, a terceira ficou fraca e você precisa reduzir. O que você faz então? Entre uma marcha e outra, entre a terceira e a segunda, por exemplo, você dá uma pequena acelerada no motor. Então você aperta a embreagem, acelera e põe a segunda. Sobe a rotação e aí coloca a segunda. Aí você iguala então a rotação do motor com a rotação que terá o motor quando a outra marcha for engatada. Ou seja, você faz esse casamento de rotação. Então, com aceleração interina e punta-taco, você tem uma redução suave, perfeita. Então agora vejam como os pés trabalham para fazer o punta-taco. Eu vou frear e vou reduzir, reparem. Freio, aceleração. Pronto, foi feito o punta-taco. Perceberam? Suavidade total. Sem tranco nenhum no carro, conforto para o passageiro, sem desgastar a embreagem além do que precisa. Então, caro leitor, aprenda a fazer isso que você só tem a ganhar. Não é difícil, requer só um pouco de treino. Uma vez conseguido isso, você vai dominar o seu carro de maneira muito melhor. Fazer parado aí, mostrar o movimento parado, né? aqui. Nesse caso aqui nós estamos num Gol, né? Ele favorece um pouco essa... Perceberam? Olha aqui, freio, estou freando e acelero. Freando, acelero. Há carros que a posição dos pedais não ajuda nisso. Eu já falei várias vezes no site nosso, no AE, que no app, Volkswagen App, isso é muito ruim. É quase impossível fazer isso no app. Um descuido realmente imperdoável, uma vez que outros carros da marca, esse aqui, que é um Gol, por exemplo, isso é feito perfeitamente, tá? Vamos fazer agora uma narração aqui, ó, Bob. Vamos fazer a simulação. Faz de conta que você está vindo em terceira, né? Você está com o freio de mão puxado aqui, você não vai engatar as marchas nem nada, mas você está vindo em terceira e vai fazer uma redução para segunda numa descida, né? Então você está lá vindo em terceira, como é que você estaria? Estaria com o pé no acelerador, um pouquinho, né? Põe lá. Mostra lá no pedal, né? Você estaria assim, aí você vai fazer a redução para segunda. Exato. Pé no freio, pé na embreagem, aceleração interina, passa a marcha para segunda e larga a embreagem. Exatamente, então é isso aí. Estamos aqui agora num trecho bem sinuoso, onde se usa bem o punta-taco, reparem. Aqui tem uma pequena retinha só. Uma coisa, você pode reduzir da aceleração interina, mesmo sem ser punta-taco. Aqui, por exemplo, estou aqui numa reta, quero reduzir segunda, acelero, não precisa frear, porque eu não quis frear, era só reduzir. Como numa subida, por exemplo, de serra, está em terceira, está fraca a terceira, quer a segunda, reduz para a segunda, mas dando aceleração interina. É muito fácil. Bom, vamos lá, aqui tem trecho de curvas.
curva. Perceberam? É instintivo, automático. Olha aqui, curva. Reparem. Um outro ponto também, né, Bob? Aqui, curva, reparem aqui, ó. Se tiver um tênis, um sapato muito grande, também dificulta um pouco, né? Eu, por exemplo, gosto muito de dirigir com esses mocassins aqui, argentinos, né? Eu acho que para guiar é perfeito. Tá? Aliás, se vocês olharem um vídeo do Ayrton Senna andando em Suzuka com o NSX, ele tem um sapato igualzinho a esse. Isso tem no YouTube, é Ayrton Senna em Suzuka, NSX, vejam lá. Legal. Ele usa exatamente esse sapato. Por quê? Porque ele é bom de dirigir. Tá? Então repare que os pés estão todo o tempo funcionando. A curva fechadinha aí. É. Viram então como é então? É uma coisa fácil, não tem mistério. É só você entender como é a mecânica da coisa, como o pé se movimenta lateralmente com o lado do pé para realizar o ponta-taco. De novo, treinem que vocês conseguem. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Ok, pessoal? Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima.